Neste bloco estaremos mostrando a segunda parte da entrevista com o Dr. Sávio da Nefroclínica. Confira comigo. Dr. Sávio, seja bem-vindo em nossos estúdios. Muito obrigado pelo convite, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que até a próxima pergunta de um telespectador é sobre a nefrite. Vamos ver? Ah, sim. Vamos lá. Meu nome é Raimundo Ferreira da Cruz. Eu tive um parente que teve uma doença chamada nefrite quando era criança. Essa doença pode voltar? Certo. A nefrite, então, o que é a nefrite inicialmente? É você urinar escuro, na verdade está urinando sangue, na maioria das vezes da cor de Coca-Cola. A pessoa incha, a pressão sobe e muitas vezes essa doença ocorre após uma infecção, seja de garganta ou seja na pele. E 85% das nefrites são curáveis, são autolimitadas. Então a pessoa desenvolve a nefrite e cura, nunca mais vai ter nada. E 15% pode ter complicações, pode voltar. E aí é que começa o problema. A pergunta do Raimundo, na verdade, é essa, né? O que é a nefrite? Isso, se ela pode voltar. Em 15% dos casos ela pode voltar e quando ela volta, já volta com uma doença evolutiva crônica, que é realmente aquela que eu estava dizendo das estatísticas mundiais, a principal causa de perda, né, que nós temos no rim que leva à hemodiálise. Então é uma doença que tem que ter um cuidado maior quando diagnosticado. Um cuidado muito especial, principalmente na infância. O pediatra deve estar sempre acompanhando. Se a pessoa teve nefrite, continuou urinando sangue, se continuou perdendo um pouquinho de sangue na urina, que só dá para ver no exame de urina, muitas vezes está perdendo proteína, come um pouco a mais de sal, está inchando. Outras vezes mediu a pressão está alta e fala, não, está tudo bem. Não, não está tudo bem. O problema vai aparecer futuramente. E eu gostaria de salientar também que aqui nós temos observado uma grande incidência de hipertensão e diabetes. No entanto, a nefrite crônica, a longo prazo, ela pode apresentar-se como hipertensão. E aí cai naquela história, né? Do ovo e da galinha. Quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? A mesma coisa da nefrite crônica. Ela veio primeiro ou veio a hipertensão? E às vezes, numa fase avançada da doença, você já não vai poder nem descobrir se houve nefrite ou não. E passou desapercebida. Então temos que estar muito atento. Urinou sangue, urinou escuro, urinou cor de Coca-Cola, inchou. Leve seu filho, principalmente as mães, né? Isso ocorre muito na infância. Leve seu filho ao pediatra e veja se no exame de urina tem sangue. Porque aí vai merecer um acompanhamento. Muito bom. Tá bom? Vamos ver a próxima perguntinha? Sim. Meu nome é José Russo. Doutor, essa doença é contagiosa? Elas pegam? José Russo. José Russo. Saber se problema renal é contagioso. Olha, o nosso amigo José Russo colocou uma coisa que realmente vale a pena você trabalhar, que é a questão, né, se é contagioso ou não, se eu posso chegar perto de quem faz hemodiálise ou não, se há discriminação ou não nisso. Então a gente tem que estar pensando no seguinte: olha, é uma doença que não é contagiosa, não pega se você sentar com uma pessoa no ônibus do lado dela, encostar nela. Se você tem em casa, né, um parente que faz hemodiálise, pode abraçar, pode beijar. Isso aí não é doença contagiosa, nunca vai ser. Pelo contrário, muitas vezes as pessoas que estão nessa doença ou que fazem esse tratamento, elas se sentem o quê? Se sentem sozinhas, se sentem solitárias, não tem nem esse afeto em casa, acabam perdendo, né, os familiares, muitas vezes. Por quê? Porque as pessoas têm realmente essa certa ignorância. Tem um certo mito. Isso, é um mito. E esse mito, ele tem que ser quebrado. E aproveitando esse gancho, sabe, Uhum. A gente está falando de mito, dos problemas renais em si, e qual o exame que eu poderia, o nosso telespectador, toda a população, para estar fazendo um trabalho de prevenção para não ter um problema renal? Quais seriam esses exames, o acompanhamento que eu deveria estar fazendo? Certo. Olha, eu acho que o exame fundamental que você tem que fazer é aquele exame, né, que de estar acompanhando como está o seu corpo. É se conhecer. Então, sua pressão é normal? Você já fez um exame de glicose na vida? Você tem algum parente seu que tem problema de obesidade, de diabetes, de hipertensão? Na sua família tem história de pessoas que urinam sangue, que tem cálculo renal? Então, sempre, gente, procurem o tratamento médico,
procure o posto de saúde, procure o consultório médico, procure o pronto-socorro, mas evite de ter uma doença e se automedicar. Porque é essa automedicação que é o grande desastre que nós temos aí. Porque muitas vezes a pessoa fala, não, isso é uma cólica de rins, vai lá e toma um remédio e pronto, e nem investiga e nem vai acompanhando a doença. E daí, com o tempo, ela acaba levando as complicações. Doutor Sá, eu gostaria de agradecer mais uma vez sua presença em nosso programa e deixar as câmeras, se o senhor quiser fazer uma colocação. Carlos, eu gostaria até de voltar à questão do mito e colocar o seguinte, dentro do tratamento, né, da terapia renal substitutiva, nós temos uma equipe multidisciplinar, e daí nós temos a psicóloga, a assistente social, a nutricionista, nós temos os enfermeiros, o grupo de técnicos de enfermagem, auxiliar de higienização e copeiras e todo o pessoal administrativo. Então é uma estrutura muito grande e eu gostaria de agradecer, sabe, muita colaboração deles e o trabalho que eles têm feito. E agora a gente gostaria de poder contar também com o apoio da comunidade, lá está aberto para visita de quem quiser visitar, grupos, né, pessoal de associações e que puderem inclusive colaborar com o nosso paciente, que o nosso paciente às vezes ele fica afastado, ele fica discriminado só e ele precisa disso daí para continuar vivendo. Nós estamos lá à disposição de todos e, inclusive, quem quiser via internet, nós temos o endereço www.nefroclinicaunai.com.br. A página está em construção, em breve vai estar em funcionamento. O programa Viva Melhor está ficando por aqui. Agradeço a Arquidecor pela decoração de nosso cenário, a Everest Confecções pelo apoio e faço um convite a você, telespectador, que a PAI de Unai, dia 23 de março, numa sexta-feira, estará promovendo uma ação social para os seus alunos e toda a população unaiense, onde estará tendo atendimentos jurídicos, médicos, odontológicos e diversas palestras. Fique com Deus e até a próxima semana.